Como a internet sabe exatamente para onde ir quando você digita um nome de site? Inscreva-se no Decodificando Maktub para entender a tecnologia que move o mundo. Imagine que a internet é uma cidade gigantesca, onde cada site é um prédio comercial com um endereço numérico próprio. Mas guardar números complexos de cabeça para cada lugar que queremos visitar seria uma tarefa humana impossível. É aí que entra o DNS, o Domain Name System, agindo como a grande lista telefônica global da rede. O problema fundamental que o DNS resolve é a tradução. Ele transforma nomes legíveis em endereços IP que as máquinas entendem. Quando você digita um endereço no seu navegador, a jornada para encontrar esse número começa instantaneamente na sua própria máquina. O sistema operacional primeiro checa um arquivo interno muito antigo chamado arquivo hosts. Se o endereço não estiver mapeado localmente, seu computador precisa pedir ajuda externa e recorre ao resolvedor STUB. Esse resolvedor envia uma requisição para o servidor DNS do seu provedor de internet ou de um serviço público. Este primeiro servidor externo é conhecido como resolvedor recursivo, o verdadeiro detetive da internet. O resolvedor recursivo tem uma única missão: descobrir o IP custe o que custar, iniciando uma busca hierárquica. Se ele não tem a resposta salva na memória, ele precisa começar do topo absoluto da infraestrutura mundial. Ele faz uma pergunta para um dos servidores raiz, conhecidos como root servers, que coordenam a base da internet. Existem 3 endereços IP lógicos para esses servidores raiz espalhados estrategicamente por todo o planeta Terra. O servidor raiz não sabe o IP exato do site, mas ele sabe exatamente quem cuida da terminação daquele domínio. Ele aponta o caminho em direção aos servidores de TLD, que cuidam das extensões de domínio de nível superior. Existem servidores TLD específicos para extensões populares como .com, .org ou extensões de países como .br. O resolvedor recursivo recebe essa resposta e viaja imediatamente até o servidor TLD responsável pela extensão desejada. Ao interrogar o servidor TLD, o detetive descobre quem é o responsável direto pelo mapeamento fino daquele domínio. O TLD responde com o endereço do servidor de nomes autoritativo, a autoridade máxima daquele site específico. Este servidor autoritativo é configurado pelo próprio dono do site ou pela empresa de hospedagem escolhida. Ele guarda a tabela oficial e atualizada de registros contendo os IPs de todos os subdomínios existentes ali. Finalmente, o resolvedor recursivo pergunta ao servidor autoritativo e obtém o endereço IP final correto. Com o número IP em mãos, o resolvedor corre de volta para entregar a informação ao seu navegador de internet. Toda essa gigantesca viagem ao redor do mundo acontece em uma minúscula fração de segundo, imperceptível para nós. Mas repetir todo esse processo a cada clique deixaria a navegação extremamente lenta e ineficiente. Para resolver a eficiência, o sistema utiliza pesadamente um conceito fundamental chamado caching de DNS. O resolvedor recursivo guarda o resultado daquela busca na sua memória local por um período determinado de. Esse de vida do registro na memória é controlado por um parâmetro chamado TTL, ou Time to Live. Se o TTL for de 1 hora, qualquer outra pessoa usando aquele resolvedor receberá a resposta instantaneamente da memória. Seu próprio sistema operacional e o próprio navegador também mantêm cachês internos para acelerar ainda mais o processo diário. Dentro do servidor autoritativo, as informações não são apenas textos simples, elas são organizadas em tipos de registro. O mais comum é o registro A, que mapeia diretamente um nome de domínio para um endereço IPv4 tradicional. Para a nova geração de endereçamento, o protocolo utiliza o registro AAA, que aponta para endereços longos do IPv6. Existe também o registro CNAME, que funciona como um apelido, apontando um nome de domínio para outro nome. E para o funcionamento dos e-mails globais, o registro MX indica quais servidores são responsáveis por receber as mensagens daquele domínio. Por trafegar majoritariamente sobre o protocolo UDP na porta 53, o DNS tradicional prioriza velocidade extrema sobre segurança. Como as mensagens viajam em texto puro, agentes maliciosos no meio do caminho podem interceptar ou alterar essas respostas. Isso abre margem para ataques perigosos como o envenenamento de cache, onde o usuário é redirecionado para um site falso.
Para mitigar essas falhas estruturais, a engenharia de software desenvolveu extensões de segurança robustas como o DUSIC. O DUSIC adiciona assinaturas criptográficas aos registros, garantindo que a resposta recebida é autêntica e inalterada. Mais recentemente, tecnologias como DNS over HTTPS e DNS over TLS passaram a criptografar toda a jornada da requisição. Isso impede que provedores ou interceptadores saibam quais sites você está tentando resolver na sua navegação. Sem essa arquitetura resiliente, distribuída e hierárquica, a internet como conhecemos hoje simplesmente entraria em colapso total. O DNS demonstra como uma solução projetada há décadas ainda consegue sustentar bilhões de dispositivos modernos simultâneos. Compreender esses pilares ocultos separa os usuários comuns dos profissionais que realmente dominam a engenharia de sistemas. Cada clique, cada vídeo assistido e cada transação financeira depende silenciosamente dessa engrenagem invisível e perfeita. Agora, quando você navegar, você sabe exatamente o caminho que seus dados percorrem pelo mundo em milissegundos. Aprofundar-se na base da computação é a única forma de dominar o desenvolvimento do futuro tecnológico. Inscreva-se no Decodificando Maktub e entenda de verdade a tecnologia profunda que move o nosso mundo.